Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, quero agradecer aos meus irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que me chamaram para uma pauta, para o campo das ideias na discussão sobre a visita de alguns cristãos em festas de não cristãos. Eu estou falando do assunto da irmã Vitória Souza, o que a galerinha chama de missionária, outros chamam de pastora, e daqui a pouco, vai virar aquela sensação do momento e vai ser chamada também de apóstolo. Não vai demorar muito não. Escreva isso aí. Isso não é profecia não, tá? Isso é constatação por conta do distúrbio teológico da cabeça dessa galerinha da atualidade. Na semana passada houve o aniversário do Ítalo Santos, que é um grande influencer digital, que tem mais de 10 milhões de seguidores lá no seu Instagram e que é um sucesso aqui na Terra. Camarada muito bem sucedido e que decidiu festejar o seu aniversário fazendo um culto de ações de graças. O Ítalo, ele não esconde de ninguém que ele é de uma linha homoafetiva, ok? É uma escolha dele. Você vai ver aqui do ladinho, ó, ele pedindo em casamento o seu par. Fez um preparativo muito legal e como influencer registrou esse momento. Está publicado lá na sua página, o pedido de casamento para o seu par. Ele preparou uma surpresa, fez, uma coisa assim, bonita, parada, show de bola. E aí, logo teve o seu aniversário. E quem foram os convidados para o aniversário do Ítalo? Você tem Vitória Souza, Natália Braga, cantora, e a profetisa do Pix, ela mesmo, Renálida. Quem deu a palavra, você vai ver aqui no cantinho, aparecendo para você, foi Vitória Souza. Foi a Vitória Souza. A Vitória também é influencer. E, gente, na boa, eu fico preocupado com algumas situações. Por quê? Você vai estar vendo aqui a Vitória falando, vai aparecer o videozinho da Natália cantando e também da Renálida falando. E aí a pergunta que não quer calar. Por que quando um irmãozinho humilde das nossas igrejas pede para ir na sua festa, essa galera não vai, não filma? Por que da amizade com os infiéis ou os ímpios, quando muitas vezes essa mesma galerinha, ok, não são fiéis ao Senhor? Você viu aí que, por exemplo, o Ítalo, ele tem no seu relacionamento um par. Aí eu pergunto para você, será que nesta oportunidade alguém disse, trabalhando no campo das ideias, alguém disse para ele que aquilo é abominação perante o Senhor? Será que alguém comunicou para ele, diante daquele culto de ações de graças, que aquilo era uma forma de desagradar a Deus? O que mais me causa estranheza é essa amizade com o mundo. E aí, Tiago, você já conhece a sua referência, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Mas Paulo aos Coríntios, escrevendo, disse, capítulo de número 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, essa geração tá esquisita. Tudo por uma agenda, tudo pelo like, tudo pela fama. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não nos prometeu fama, Jesus nos prometeu um chamado, um propósito para a vida. E se você está usando esse propósito para ganhar fama, seu propósito está errado, já caiu. E me constrange, por exemplo, ver a Natália, né, que é uma cantora que tem uma certa imagem e que vai lá na festa do camarada que não teme a Deus. E o mais interessante, quando você vai ver lá na sua página o seu pedido de casamento, ele vai dizer que o outro rapaz foi quem o aproximou de Deus, que o despertou a fé. Eu fico pensando, irmãos, a desculpa de alguns será: não, eu fui lá porque eu fui evangelizar. Tá, você falou o que era pecado? Você falou que a salvação veio só por meio de Jesus Cristo? Ou foi lá para dizer como a Vitória fez? Entregou revelação, dizendo que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe, que ele tinha que liberar perdão, e que a vida dele era para estar muito mais além, mas não está porque ele não liberou o perdão. Então, ou seja, ele que deveria receber um tratamento bíblico, um aconselhamento, um discipulado, está recebendo promessas e incentivos para continuar naquilo que ele está. E aí, você concorda? O que você acha dessa geração e desses famosinhos dos nossos dias? Porque essa galerinha, eles estão flexibilizando o evangelho, alargando o caminho e dizendo que Deus aceita tudo. Essa é a proposta deles. E quando nós falamos do evangelho puro e simples, que evangelho é abnegação da vida, é abrir mão de coisas, é andar no caminho da santidade, que pecado continua sendo pecado. Mas a galerinha, não, pastor, você está sendo exagerado. É mesmo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, para a gente terminar. Versículo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Falando de Bíblia. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis... Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que domina no coração dessa galera é like. É dizer, eu vou aumentar o meu número de seguidores. E outra, eu vou fazer um vídeo aqui, ainda para essa semana, sobre o efeito da igreja itinerante. Porque essa galerinha, assim como a Vitória Souza, hoje já pastoreia um galerão. Por exemplo, no domingo que passou agora, ela estava em São Paulo, fazendo um culto, onde ela programou toda a liturgia, ela pregou, colocou as irmãzinhas para cantar, e foi lá e deu a palavra. E uma multidão está indo atrás dessa menina. Aí daqui a pouco, no outro final de semana, ela está em outro lugar, falando, ou seja, ela de forma independente, fazendo evento, atraindo pessoas. E aí, a galera que está em São Paulo para aquele dia, é membro naquela igreja naquele dia. Aí tem que esperar um outro tanto tempo para chegar lá. A igreja itinerante, por quê? Porque é a sensação do momento. É um assunto, uma pauta para daqui a pouco, que a gente vai interagir aqui também. Mas, sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, o que você acha disso. Eu, como cristão, posso ir para qualquer lugar, está liberado, na desculpa de que estou indo evangelizar, mas no final eu danço com eles, eu sorrio com eles, eu me assento junto à mesa do ímpio, porque quando eu falo de se assentar junto à mesa, está falando de comunhão, de quem eu quero intimidade, eu abrir a porta para que conheça a minha intimidade. Então, vem com a gente e daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo,
doando uma oferta. Tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.